Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de reumatologia. Para quem não me conhece, meu nome é Thaisa Moreira, sou professora de clínica e de reumato aqui no Estratégia. E para me acompanhar nos podcasts, eu tenho a ilustre presença aqui da Duda. Tudo bem, Duda? Oi, gente. Oi, Thaisa. Estou muito feliz de estarmos aqui hoje em mais um podcast. Hoje a gente vai falar de vasculites sistêmicas. É isso, então uma área, na verdade um grupo, né, de doenças reumatológicas que ao mesmo tempo em que tem muita coisa em comum, também tem as suas peculiaridades, e é justamente a percepção acerca dessas peculiaridades que vai fazer com que você acerte aquelas questões de prova que normalmente os alunos consideram como difíceis. Questões envolvendo vasculites sistêmicas, elas normalmente têm um nível de dificuldade um pouquinho acima, então o nosso objetivo aqui é basicamente trazer o que você não pode deixar de saber sobre vasculites. Vasculites sistêmicas, tá? Então esse é o nosso foco, deixando claro que existem, por exemplo, vasculites limitadas à pele, como a vasculite leucocitoclástica, existe a angiite primária, sistema nervoso central, que é algo do neurologista. A gente vai falar aqui basicamente de vasculites sistêmicas primárias, doenças que é o reumatologista quem acaba vendo no dia a dia. Beleza? Duda, então, só para explicar para o pessoal como vai funcionar, basicamente a gente vai seguir uma ordem que eu acredito que seja uma ordem bacana para sistematizar a discussão, que envolve o calibre dos vasos predominantemente acometidos nessas vasculites. Então, existem formas diferentes da gente classificar essas doenças, e uma delas é usando justamente esse calibre dos vasos, tá? Então, assim que a gente for começar a discutir cada uma delas, a gente vai repassar qual é o calibre, quais são os vasos predominantemente acometidos para dar uma situada, mas essa é a ideia. Então, a gente vai começar por aquelas de grandes vasos, passando por médios vasos, pequenos vasos e, ao final, a gente traz aquelas de vasos variáveis, que é o quê? São aquelas que acometem tanto artérias quanto veias de todos os calibres, ainda que haja predominância por um ou outro, tá? Antes da gente começar a discussão também sobre as vasculites em específico, deixar claro que algumas coisas vocês vão notar que elas vão se repetir muito ao longo da nossa discussão. Então, quando a gente fala no termo vasculites, é só separar realmente ali o prefixo e o sufixo. É inflamação dos vasos sanguíneos. E nesse caso, essa inflamação, falando de vasculites sistêmicas, ela não se resume aos vasos sanguíneos, elas são sistêmicas. Então é por isso que alguns pontos vão ser comuns a praticamente todas elas, tá? Então, desde já, eu adianto que, na grande maioria, a gente vai falar um pouquinho sobre essa inflamação sistêmica, o acometimento de múltiplos órgãos e estruturas, a presença, por exemplo, de alterações inespecíficas nos exames de laboratório. Então, a elevação de PCR, de VHS, a presença de anemia de doença crônica, eventualmente leucocitose, plaquetose reacionais. Com relação ao tratamento, vocês vão notar também, aqui a gente tá falando de reumatologia, né? Então tem um grupo de remédios que normalmente a gente usa, e aqui nas vasculites não é diferente. Para a maioria delas, primeira linha de tratamento é glicocorticoide. Então tudo isso vai ser meio que chovendo molhado. Mas em cada uma delas, o que eu quero que vocês se atentem a partir de agora é o seguinte: epidemiologia, os highlights de clínica, aqueles acometimentos que são típicos de cada uma. Para algumas delas, alguns achados de laboratório que vão fazer a diferença. Na parte do tratamento pode relaxar, porque normalmente as provas vão só até ali, o básico mesmo, cobrando a questão dos glicocorticoides e eventualmente de imunossupressores que entram numa segunda linha de tratamento. Beleza? Alguma coisa que você quer acrescentar, Duda, nessa introdução? Não, acho que é isso, Thaisa. A gente vai ver as especificidades de cada um, mas o que a Thaisa falou vale para todas, assim, dessa inflamação sistêmica muito importante. Beleza, então, ó, bora começar pelas duas vasculites sistêmicas que acometem os grandes vasos. Então, quando a gente tá falando de grandes vasos, é basicamente a aorta e os seus grandes ramos, tá? E aí são duas vasculites, a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes, também conhecida como arterite temporal. Duda, então, ó, bora começar aqui pela arterite de Takayasu. E quando a gente está falando da arterite de Takayasu, a gente tem que lembrar da epidemiologia. Inclusive, a gente usa muito, né, na reumata, a vasculite de grandes vasos do jovem e a vasculite de grandes vasos do idoso, porque são duas vasculites com epidemiologias bem diferentes. Então, no Takayasu, qual que é normalmente o perfil do paciente? Então, no Takayasu, a gente vai ver pacientes mais jovens, né? Ali na faixa de 20 a 40 anos, e principalmente mulheres. A gente vai notar também que essa é uma doença um pouco mais comum nos pacientes de origem oriental, mas a gente vê aqui no Brasil também.
Perfeito. Então, essa é a epidemiologia que você tem que ter em mente com relação ao Takayasu. E aí, aqui não vale a pena a gente se aprofundar em termos de fisiopatologia, mas só para você entender que a inflamação no vaso sanguíneo, ela pode ser o que a gente chama de uma panarterite, ela pode afetar todas as camadas que a gente tem ali na parede do vaso, e muitas vezes ela o faz com um caráter granulomatoso. Já teve algumas questões de prova que mencionavam isso, mas só para deixar claro que isso é algo em comum, inclusive entre as duas vasculites de grandes vasos, tá? Basicamente, de fisiopatologia, de forma resumida, até para você entender manifestação clínica, lembra que aqui o processo inflamatório vai levando ao quê? A redução do lúmen, a redução do calibre dos vasos, a parte por onde passa o sangue e, consequentemente, a gente vai ter redução do suprimento sanguíneo, isquemia daquele órgão, daquele tecido que é suprido por aquela artéria, no caso aqui da arterite de Takayasu, tá? Então, os sinais e sintomas que a gente vai discutir daqui para frente, das duas uma, ou eles são devidos à inflamação sistêmica, ou eles são devidos a esse processo de estenose que vai acontecendo na aorta, nos seus grandes ramos. E no caso do Takayasu e também da artrite de células gigantes, cronicamente, devido ao acometimento dessas camadas da parede, elas vão enfraquecendo. E aí, com o passar do tempo, podem se formar dilatações aneurismáticas, que também podem contribuir para a morbimortalidade dos pacientes, tá? Mas é basicamente manifestação clínica decorrente de inflamação sistêmica ou de estenose. E aí, falando do quadro clínico, Duda, inicialmente, então, paciente jovem, como você falou, principalmente mulher, o que a gente pode esperar ali do paciente com Takayasu? Então, a gente comumente vê claudicação de membros, né? Porque fica ali um déficit perfusional naquele membro que é suprido por uma artéria que está mais estenosada. É bem comum também a descrição de dor na carótida, então, que a gente chama de carotidínia, inclusive a palpação piora bastante. É, inclusive, uma causa de AVC em paciente jovem também. É importante também a gente lembrar que no exame físico, frequentemente a gente vê um sopro, tá? Na topografia dessas artérias, principalmente na subclávia, é algo muito clássico, o acometimento da subclávia na arterite de Takayasu. É isso. Então, voltando, inclusive, no que a Duda falou sobre a claudicação de membros, é justamente pelo acometimento característico da subclávia, mais à esquerda, que a gente nota esse fenômeno da claudicação, né, como um desconforto, uma dor, principalmente quando o paciente mantém o membro elevado, então tá escrevendo numa lousa, vai jogar handball, voleibol, alguma coisa que exige realmente ali da circulação, né, do suprimento sanguíneo, e ele tá prejudicado. E é justamente por conta da estenose na subclávia que a gente nota, além dos sopros em topografia de grandes vasos, a diferença de pressão entre os membros superiores, um outro achado que é bem característico do Takayasu. Então, normalmente, a questão de prova que envolve Takayasu tem a epidemiologia compatível, esses achados que a Duda comentou, e você vai notar que ele deve trazer um valor de pressão arterial geralmente do lado direito, mas não necessariamente, que pode estar normal ou até elevado, eu já vou te explicar o porquê que pode estar elevado, e aí do outro lado, geralmente do esquerdo, a gente tem um valor super baixo, então, por exemplo, 70/40, 60/30, por quê? Porque tem essa estenose geralmente na subclávia. E devido também à estenose na subclávia e nos seus ramos, a gente pode ter a ausência ou a redução de pulsos, principalmente quando a gente pensa, né, pulsos periféricos, então braquial, radial, ulnar, enfim. Então esses três achados, essa tríade de exame físico, sopro em topografia de grandes vasos, a diferença de pressão entre os membros superiores e a ausência ou a redução dos pulsos, são os achados que matam ali o diagnóstico do Takayasu, tá? E eu falei que a pressão pode estar elevada, porque lembra a aorta, grandes ramos, a Duda comentou sobre as queixas relativas, né, aqui a membros superiores, eventualmente aqui pensando em circulação, né, carotídea, vertebral, levando a AVC, a zumbido, a vertigem, tudo isso pode acontecer, mas a gente pode ter também o acometimento, por exemplo, da aorta torácica, e aí o paciente ter um evento isquêmico agudo, por exemplo, e ele pode ter também o que a gente coloca, até o motivo pelo qual a gente coloca a artrite de Takayasu como diagnóstico diferencial de hipertensão renovascular, porque a gente pode ter estenose de artéria renal, e aí o paciente pode ter, como eu falei, até o nível de pressão elevado do lado do membro superior que não tem estenose, e ele reduzido do outro. Então, encontrando isso em um enunciado, pense em Takayasu. Achados como fadiga, mal-estar, perda de peso, febre baixa, vão estar presentes em praticamente todas as vasculites que a gente vai discutir daqui pra frente, tá? Então a gente não vai ficar falando o tempo todo, mas saibam que pela inflamação sistêmica, esses sinais e sintomas constitucionais, eles basicamente vão estar presentes em quase todos os pacientes, tá? É uma pista para o processo inflamatório sistêmico, mas o que mata a charada do Takayasu são esses achados que a gente comentou, né, Duda? E de laboratório, tem alguma coisa específica?
A gente não costuma ver muita, alteração laboratorial específica, realmente é mais marcador inflamatório, PCR, VHS, mas não tão elevados quanto outras doenças que a gente vai discutir em breve. Exato, então é isso, gente, aquilo que a gente comentou, aumento de VHS-PCR, anemia normonormo, às vezes plaquetose e não há nenhum marcador específico, tá? Diagnóstico de vasculite, vocês vão ver, se vocês forem atrás, tem critério classificatório, alguns bem antigos, mas a gente não usa isso na prática, dificilmente a gente usa. É basicamente unir epidemiologia, clínica, exame físico e, em alguns casos, exames de lab e de imagem. E no caso do Takayasu, a gente pode lançar mão, por exemplo, hoje em dia, de angiotomo e de angiorressonância, que são ótimos para a gente detectar essas estenoses, eventualmente essas dilatações aneurismáticas, mas lembrando que o padrão ouro é a arteriografia, que a gente dificilmente faz hoje em dia, porque tem vários riscos envolvidos, é um procedimento mais complicado, e a angiorressonância, principalmente, ela trouxe um aumento de sensibilidade bem bacana. Então, normalmente, o diagnóstico é isso, a gente usa esses achados de lab inespecíficos, com o achado dessas estenoses, eventualmente dilatações na angiorressonância ou angiotomo, e faz o diagnóstico clínico de Takayasu. E uma vez que a gente faz o diagnóstico, qual é o tratamento, Duda? O que a gente costuma fazer de melhor na reumato? Corticoide. É isso. Então, normalmente, o Takayasu, a gente começa ali 1 mg quilo dia, é uma vasculite sistêmica que a gente normalmente precisa de doses mais altas inicialmente. Vamos progredindo esse desmame. Se necessário, drogas poupadoras de corticoide como imunossupressor, imunossupressores sintéticos, se necessário. Então, metrexato, leflunomida, azatioprina, aquilo que vocês já conhecem. E, em alguns casos refratários, a gente pode usar imunossupressores, que são os ditos biológicos. E aí, a gente pode usar, por exemplo, os antagonistas da interleucina 6, o tocilizumab, mas isso fica tranquilo porque normalmente não é objeto de prova. O que cai mesmo é tratamento com glicocorticoide, é isso que você tem que saber. Mais alguma coisa de Takayasu, Duda? Acho que não, acho que é isso. A gente, às vezes, vê inclusive sendo chamado de doença sem pulso. Então é isso que Isso. vocês têm que ficar na cabeça. Exatamente, doença do arco aórtico, doença sem pulso, porque esse é o grande, acho que é a cerejinha do bolo para você matar ali a charada da questão de prova. E então, saindo da vasculite de grandes vasos do jovem, a gente vai passar para a vasculite de grandes vasos do idoso. E aqui a gente está falando da arterite de células gigantes, que por muito tempo foi chamada de arterite temporal, então não tem problema encontrar qualquer uma dessas denominações na prova. A mais, a preferencialmente usada atualmente é a arterite de células gigantes. Então aqui a gente tem uma epidemiologia oposta. Na verdade, os pacientes, eles são diagnosticados, eles desenvolvem a doença a partir dos 50 anos. É extremamente raro. A gente, dentro da reumatologia, é até difícil de considerar arterite de células gigantes em pacientes abaixo dessa idade, tá? É a partir dos 50 e conforme vai subindo a idade, aumenta também a incidência da doença. Tanto é que ela costuma predominar em uma faixa etária um pouquinho mais acima, ali em torno dos 70 anos, por exemplo, tá? Então, aqui a epidemiologia, pacientes a partir dos 50 anos, principalmente pacientes idosos. Uma doença que, de novo, também predomina no sexo feminino, ainda que homens possam estar envolvidos. De fisiopatologia, tem alguma coisa específica, Duda, assim, diferente do que a gente falou para o Takayasu? Acho que não, né? Não, acho que não. É isso, basicamente lembrar da aorta e dos seus grandes ramos, que aqui a gente vai discutir uns ramos um pouquinho diferentes, um pouquinho mais específicos com relação ao Takayasu. A começar, aí não tem como, a gente vai falar de quadro clínico, eu vou passar para a Duda, da famosa cefaleia temporal, que a gente sabe que não precisa ser necessariamente temporal, mas é justamente, a gente pode ter o acometimento da aorta torácica? Pode, eu já vou falar sobre isso, mas aqui o principal ramo, aquele que mais chama a atenção mesmo, é o ramo aqui da artéria temporal. Então, falando de quadro clínico, Duda, pra gente suspeitar de células gigantes, como que é? A gente vai ver uma cefaleia de início no idoso, que já é um sinal de alarme, algo que motiva a investigação complementar, né? E é bastante notório que essa dor de cabeça piora com o toque na superfície do couro cabeludo. Ele pode relatar também dor ao pentear o cabelo, por exemplo. É também um sintoma bem frequente a claudicação da mandíbula, então dificuldade na hora de mastigar. A gente nota também em alguns pacientes uma perda visual, que pode ser também transitória, né, numa amaurose fugaz ou definitiva. E a perda visual é um sintoma muito grave que já vai motivar a gente uma urgência no tratamento do paciente.
Perfeito. Então, esses são os principais achados que, quando presentes no enunciado, vão remeter a artrite de células gigantes, tá? Novamente, fadiga, mal-estar, perda de peso também são frequentes. E para terminar, teve uma ou outra questão de prova que mencionou um acometimento que não é comum, mas eu já vi na vida real, já vi na época da residência, que é o envolvimento da aorta torácica, levando à formação de aneurisma e, eventualmente, de dissecção e de rotura, tá? Justamente por aquele enfraquecimento que vai acontecendo na parede do vaso, com a inflamação crônica, com a inflamação repetida. Então, isso também pode acontecer na artrite de células gigantes. Mas para a prova, o principal é o que a Duda mencionou. Junta isso com a epidemiologia, já vai pensar em artrite de células gigantes. Lembrando que a cefaleia, o típico, é aquela, né, nova que surge aqui na região temporal, mas ela pode assumir qualquer padrão. Então, ela pode ser holocraniana, hemicraniana, e normalmente vem com essa hipersensibilidade do couro cabeludo que a Duda falou. Aquele achado da artéria temporal dilatada, bem evidente, pode ser mencionado em questões de prova. Para a vida, a gente sabe que muita gente tem essa artéria temporal dilatada, então não é patognomônico nem de longe. O que a gente tem que levar em conta é mais a sintomatologia, que tem correlação direta com o processo inflamatório. Acho que de clínica é isso, né, Duda? Acho que é importante a gente ressaltar também a associação com a polimialgia reumática, né? Boa. Então, um paciente que queixa, além dessa cefaleia mais suspeita, de uma rigidez ou dor nas cinturas escapulares e também na cintura pélvica, chama bastante atenção, porque a gente sabe que é uma associação muito importante entre essas duas doenças. É isso, e não se esqueçam, gente, muita gente comete esse erro. Polimialgia reumática não é uma vasculite. Quem é vasculite é artrite de células gigantes. A polimialgia reumática é uma doença reumatológica imunomediada, de caráter inflamatório crônico, que pode existir sozinha, sem artrite de células gigantes, tá? Ela envolve o processo inflamatório, como a Duda falou, sistêmico, e que predomina aqui na região, né, da cintura escapular, então o ombro, eventualmente queixas irradiando aqui para a região cervical, e na região do quadril irradiando eventualmente para a região, por acometimento da lombar, com queixos ali naquela região. Mas não é uma vasculite, tá? É uma doença inflamatória sistêmica. A gente sabe que 40%, 60% dos pacientes com células gigantes vão desenvolver polimialgia reumática. Então, viu no enunciado de prova exatamente como a Duda falou. Tem achados compatíveis com células gigantes, mas tem a dor e a rigidez em cinturas escapular e ou pélvica, lembra dessa correlação com polimialgia reumática. É algo muito emblemático na medicina e em prova é bastante explorado, tá? Com relação agora a exames complementares, zero novidades. Aqui a gente tem os mesmos achados com relação à inflamação, mas cabe destacar que na medicina, artrite de células gigantes e polimialgia reumática são duas das doenças que podem levar a níveis muito elevados de VHS. Então, normalmente, quando a gente, até como reumato, é chamado para avaliar paciente, né? Tem um quadro ali sistêmico, não sei o que é, tá com VHS de 100, VHS maior do que 100, eles mandam para o reumato. É claro que isso pode ser, por exemplo, uma infecção bacteriana indolente, pode ser uma neoplasia, mas também pode ser uma arterite de células gigantes ou uma polimialgia reumática, porque são duas das doenças que cursam com valores principalmente de VHS muito altos, que podem chegar próximos a 100 ou até subir. Então, a elevação desses reagentes de fase aguda, eles não são específicos nem de arterite de células gigantes, polimialgia reumática, são específicos de doença nenhuma, mas eles estão caracteristicamente bastante elevados, significativamente elevados nesses pacientes, né, Duda? Sim. Recentemente houve uma criptococose disseminada, VHS maior que 120. E aí o povo mandando pro reumato falando que é doença reumatológica sem investigar. Pode ser, mas lembrar que VHS PCR elevados, gente, nunca é específico de doença reumatológica, tá? Agora, entrando na parte de exames de imagem, mesma coisa, basicamente aqui a gente pode usar angiotomo, angiorressonância. E para arterite de células gigantes, a gente tem um plus recentemente, que foi o uso de ultrassom. Então, a gente tem ultrassom com Doppler, que pode ser realizado, por exemplo, em topografia de artéria temporal, pode ser realizado na região das artérias braquiais, aqui na região, braquial não, desculpa, na região axilar. E aí a gente pode encontrar um achado que para vocês não tem nenhuma validade, não cai na prova, mas o sinal do halo, que mostra ali o processo inflamatório, tá? Então, ultrassom, um exame que é bem mais acessível, claro que precisa de um operador que seja treinado, que esteja apto a fazer, mas é um exame bem mais acessível do que uma angiotomo ou uma angiorressonância, né? Tem mais alguma coisa, Duda, de parte complementar? Assim, antigamente a gente via muito a questão da biópsia e a gente ainda aplica, apesar de que, sabendo que o acometimento não é contínuo, a biópsia negativa não exclui o diagnóstico. Perfeito. Mas o ultrassom facilitou bastante a gente confirmar esse diagnóstico um pouco mais point of care, digamos assim, justamente para a gente ter menos atraso nos tratamentos. A biópsia nunca deve atrasar o tratamento do paciente com arterite de células gigantes com déficit visual, né, que era o que a gente estava conversando.
Então é muito importante que suspeitou seja iniciado o tratamento, e aí ultrassom e biópsia são complementares para fechar esse diagnóstico. Perfeito, isso cai muito em prova, tá, gente? Então, tudo bem, se você tem um local e você tem a estrutura para fazer a biópsia, maravilha. Nunca deixe de começar a droga que é droga de escolha. Corticoide de novo. A biópsia, ela pode ser feita principalmente depois dos primeiros dias de uso do corticoide, que ela mantém ali a sua acurácia, tá? Então, não atrase diagnóstico e tratamento pensando apenas em biópsia. Nisso, o ultrassom vem ajudando bastante a gente mesmo, tá? E só um último ponto que já caiu em prova, não é porque o paciente tem polimialgia reumática que ele deve ser submetido à biópsia de artéria temporal, tá? É só na suspeita de uma de uma presença, uma superposição, né, de uma relação entre as duas doenças. Tem que ter suspeita clínica para eu indicar a biópsia de artéria temporal, beleza? E de tratamento é isso, né, gente? A gente já cantou a bola, aqui é corticoide. Importante notar a diferença nas doses, tá? Então, se é arterite de células gigantes, a gente já parte de novo. Não tem envolvimento oftalmológico, é uma vasculite sistêmica. 1 miligrama quilo dia de prednisona em geral. Se tiver suspeita, teve ali, sei lá, uma maurose fugaz, ou então tem um episódio de perda visual que aparentemente parece permanente, muitas vezes a gente faz pulsoterapia, tá? De metilprednisolona por 3 dias, porque ainda que os estudos não comprovem que isso vai fazer com que o paciente volte, né, a visão, porque na verdade o que acontece, na maioria dos casos, é uma neuropatia óptica isquêmica, que tem a ver com a fisiopatologia da doença. Mas ainda assim, a depender do grau da inflamação, onde ele esteja localizada, a pulsoterapia pode fazer uma contenção de danos e aí a gente consegue ao menos manter algo ali da visão do paciente, melhora o prognóstico sem dúvida nenhuma. Já na polimialgia reumática, não. Aqui a gente tem uma ótima resposta clínica e laboratorial com baixas a moderadas doses de prednisona por via oral. Acho que essa é a principal diferença para a prova, tá? Então, normalmente 10, 15 miligramas dia de prednisona, no máximo 20, mas em geral 10, 15 miligramas já são suficientes e o paciente melhora rápido, tá? Melhora clínico e melhora laboratório também. Para os casos refratários, vocês já sabem, imunossupressor sintético, refratário a imunossupressor sintético, casos muito graves, a gente pode usar imunossupressor biológico, como o tocilizumab novamente, o antagonista da interleucina 6. Acho que é isso, né, Duda? Sim. Pronto, aqui a gente encerra o bloco das vasculites de grandes vasos. E agora a gente passa para o segundo, que é o bloco das vasculites que acometem predominantemente. Notem que a gente usa o termo predominante, não é à toa, porque elas não se resumem a esses vasos, a esses calibres de vasos, mas a maioria das manifestações é devido ao acometimento desse tipo de vaso, tá? Então é só por isso, para deixar claro. Nos médios vasos, no adulto, na verdade, a gente tem uma representante que a gente vai falar, que é poliarterite nodosa. Mas desde o início eu já deixo claro para vocês que lá na pediatria tem um livro dedicado a uma outra representante, que é a doença de Kawasaki, que muitas vezes nem é tratada como uma vasculite, mas por definição ela é uma vasculite que acomete predominantemente vasos de médio calibre, inclusive artérias coronárias, tá? Então isso, dá uma olhadinha lá na PED, com certeza vai ter o podcast específico dessa doença. Então, voltando aqui para o adulto, quando você pensar em médios vasos, você vai lembrar basicamente de vasos viscerais. Então aqui já amplia um pouquinho o rol de manifestações clínicas. Antes eram mais restritos, né? A aorta, os seus grandes ramos. Aqui pode ser basicamente artéria visceral de todo lugar. E como eu adiantei, é a poliarterite nodosa, a PAN com N que a gente fala, que é a representante. E em termos de epidemiologia, Duda, acho que aqui já muda um pouquinho, né, com relação ao que a gente falou anteriormente. Sim, a gente vai ver essa doença predominantemente em homens. E aí vai ser uma idade ali mais meia-idade, 40, acima de 40 a 50 anos. É isso, então já muda um pouquinho com relação às anteriores, né, que predominavam em mulheres. E quando a gente entra na fisiopatologia da poliarterite nodosa, aqui cabe já ressaltar o primeiro ponto que ainda é muito explorado em prova, mas que na vida real a gente hoje em dia vê pouco, que é uma associação entre a poliarterite nodosa e uma determinada infecção, que é a infecção pelo vírus B da hepatite. Então, antes da vacinação em massa, a gente tinha ali uma parte significativa dos pacientes com poliarterite nodosa tendo a infecção pelo vírus B em replicação, ou seja, ali sem tratamento, com o vírus detectável. E ainda não se entende claramente, assim, qual é o mecanismo, mas esses vírus presentes e em replicação, eles acabam atuando ali até na formação de imunocomplexo, ativa a resposta inflamatória, e aí a gente tem o surgimento da poliarterite nodosa.
Felizmente, com a vacinação, reduziu muito essa associação, mas para a prova, ela é clássica. Então, normalmente, quando eles querem que você pense em poliartrite nodosa, a primeira coisa é o homem de meia idade e a segunda, ou ele vai te dar um diagnóstico prévio de hepatite B, ou ele vai te dar uma sorologia compatível com hepatite B, porque é a dica, é a deixa das vasculites todas, né, que a gente está discutindo, para pensar especificamente em poliartrite nodosa. Então, no livro eu até coloco, pensou em poliartrite nodosa, lembra de poliartrite bobosa com B de hepatite B, para você não confundir com uma outra doença que tem uma relação com uma outra infecção por um vírus da hepatite, tá? Então, grava, poliartrite nodosa é hepatite B, a relação clássica de prova, né, Duda? Sim, com certeza. Eu acho que eu lembro de até fazer uma questão para residência que ele pedia, a resposta era pedir sorologia para hepatite B. Perfeito, a gente faz isso na prática ainda hoje, tá, gente? Mesmo com a vacinação, a gente solicita, é que isso ficou algo meio clássico da medicina, que ainda é válido, mas na vida real, só trazendo parênteses, né, da vida do reumato, uma doença rara, mas que normalmente quando a gente pega no consultório, lá na enfermaria, não tem essa correlação com a hepatite B, graças à vacinação. Falando do quadro clínico, eu já cantei a bola, ela é uma doença que tem um quadro clínico mais rico. Então, normalmente, as questões de prova vão envolver várias manifestações e aí você vai juntar as pecinhas do quebra-cabeça para pensar em poliartrite nodosa. Então, por exemplo, é uma doença que, além dos sinais e sintomas sistêmicos, ela traz eles de uma forma um pouquinho mais forte do que, por exemplo, nas anteriores. Então, aqui, normalmente, o paciente está emagrecido, tem um comprometimento do estado geral, aquele paciente que parece doente mesmo, tá? É uma inflamação sistêmica punk. Só que passando isso, que é totalmente inespecífico, para eu pensar em poliartrite nodosa é o quê? Acometimento de sistema nervoso periférico, principalmente com mononeurite múltipla, então algo compatível com mão caída, com pé caído, algo nesse sentido. Pode haver uma menção só comprometimento do sistema nervoso periférico, mas só para você lembrar que mononeurite múltipla é a principal. Na pele podem ter várias lesões, então a gente pode ter púrpura, a gente pode ter lesões isquêmicas, inclusive sendo a poliartrite nodosa uma causa de isquemia, de gangrena, de necrose, de extremidades. Então aqui não tem nenhuma lesão específica, mas são normalmente aquelas lesões que a gente encontra em pacientes com vasculite sistêmica, tá? Então lesões de pele tendem a predominar ali nos membros inferiores. É isso, para lembrar. No mais, aqui vai um primeiro parênteses importante, porque quando a gente for falar de vasculites de pequenos vasos, a gente vai falar muito de glomerulonefrite. E no caso da poliartrite nodosa, há acometimento renal, mas é por nefropatia vascular. Então, eu posso ter elevação de ureia, de creatinina em geral, até pode subir consideravelmente, mas não vai encontrar aquela proteinúria maciça, não vai encontrar aquele sedimento urinário ativo, como a gente espera nas vasculites ANCA-associadas, por exemplo, tá? Então, acho que essa é uma primeira diferença, nefropatia vascular. Um outro ponto, a gente pode ter vasculite mesentérica gerando dor abdominal, a gente pode ter vasculite testicular, e aqui é algo que a gente chama muito a atenção. Se tem um homem com quadro compatível que tem queixa de dor no testículo, diagnóstico de uma orquite, é para pensar em poliartrite nodosa, tá? Pode estar ausente no enunciado? Pode, mas quando presente, junto com essas outras manifestações, fala muito a favor, porque nenhuma outra vasculite que a gente discute aqui tem associação com esse quadro, tá? E Duda, tem um sistema que caracteristicamente a poliartrite nodosa poupa e que outras vasculites, principalmente as de pequenos vasos, não. O que a gente não espera encontrar na poliartrite nodosa? A gente não espera acometimento pulmonar. Então, assim, PAN com N, N de não pega o pulmão. Nunca. Não confundir com as outras que podem causar hemorragia alveolar, ela vai poupar o pulmão. É isso, tá? E na questão de prova isso faz diferença, porque na hora fica lá borbulhando um monte de nome de vasculite, e se tiver, então, quadro clínico compatível com acometimento pulmonar e ou glomerulonefrite, você já sabe que poliartrite nodosa não é. Então já facilita o diagnóstico diferencial, tá? De clínica, mais alguma coisa, Duda? Acho que é isso. Principal, né? Gente, pode gerar uma miocardiopatia, pode gerar uma insuficiência cardíaca, enfim, são achados menos comuns. Os principais são esses que a gente mencionou mesmo, que normalmente estão presentes ali em pelo menos 2, 3, 4 desses, porque em conjunto eles remetem muito fortemente à poliartrite nodosa. De LAB, a gente já falou aqui, tem que lembrar de, se não tem solicitação, pedir mesmo sorologia para hepatite B, ela veio positiva, solicita o PCR, né, para avaliar a presença do DNA do vírus B, isso sempre. Com relação a outros achados, mais do mesmo. Anemia de doença crônica, eventualmente plaquetose, elevação de PCR e VHS, zero novidades.
E com relação à imagem, lembra que aqui a gente está falando de vasos um pouquinho menores do que os grandes vasos lá das células gigantes e do Takayasu. Então, a arteriografia, ela de fato segue sendo o padrão ouro. Se possível, quando realizada, por exemplo, no mesentério, na circulação renal, né, na avaliação das artérias renais e nos seus ramos, a gente consegue ver o padrãozinho clássico da poliarterite nodosa, né, Duda? Sim, a gente vai ver, então, dilatações e estenoses, né? E aí você vê bem certinho, assim, as bolotinhas. É uma imagem bem típica de prova, dei uma olhadinha também no livro. É isso, a gente não consegue falar muito, mas ela é muito característica e normalmente a arteriografia quem vê isso com maior sensibilidade. Mas em teoria você poderia fazer uma angiorressonância também, enfim, uma angiotomo. Poliarterite nodosa, sempre que possível, a gente conta com anátomo patológico, conta com biópsia. A gente não falou isso, por exemplo, pro Takayasu, porque biopsiar grandes vasos é meio complicado, né? Biopsiar aorta, subclave, enfim. Mas aqui não, pode ter uma lesão de pele, pode ter, por exemplo, uma biópsia de nervo sural, de um nervo periférico, enfim, que a gente pode ter o achado de necrose, que aqui na poliarterite nodosa a gente vai encontrar uma vasculite necrosante, que pode acometer todas as camadas do vaso sanguíneo. Então, sempre que possível, conte com anátomo patológico. Mas normalmente na prova são esses achados que a gente discutiu mesmo, né? De tratamento, Duda, alguma novidade? Se a gente tiver associação com a hepatite B, obviamente a gente deve começar o tratamento junto lá com a equipe da Infecto. E fora isso, corticoide. É isso, gente. Normalmente a gente começa com corticoide também por via oral, doses altas, e vai fazendo o desmame progressivo. Poliarterite nodosa, nunca vi nada além disso, tá? Até porque na prática é corticoide mesmo que a gente faz, e imunossupressor como poupador de corticoide. Mais alguma coisa, Duda? Tudo Pronto. certo. Então a gente encerra no adulto, tá? As vasculites de médios vasos. Lembra de dar uma olhadinha lá no material da PED, na doença de Kawasaki, porque é complementar aqui a poliarterite nodosa. E assim a gente parte para o grupo que reúne o maior número de doenças que a gente vai discutir aqui hoje, que é das vasculites de pequenos vasos. E se nos médios vasos a gente já tinha mais acometimentos, né, com relação aos grandes vasos, aqui tem mais acometimento ainda, porque é basicamente arteríola, vênula e capilar, que a gente tem onde? No corpo inteiro. Então, nessas doenças que a gente vai discutir daqui pra frente, gente, basicamente qualquer órgão ou sistema pode ser acometido. A gente tem uma gama muito grande de manifestações clínicas, mas em cada uma delas a gente vai ressaltar quais são os achados característicos, aqueles que quando presentes, em conjunto com uma alteração laboratorial, que a gente vai mostrar também, deve te remeter diretamente a essas doenças, tá? Então, só para lembrar que aqui o quadro clínico pode ser muito florido, ele pode ser muito diferenciado, pode conter muita coisa diferente, tá? E para começar, então, dos pequenos vasos, a gente vai começar por um subgrupo, que é um subgrupo muito famoso, acho que talvez o subgrupo mais famoso das vasculites aí nas provas, que é o das vasculites ANCA associadas ao ANCA. E aí o primeiro conceito que você tem que ter em mente é que o ANCA, ele não é um anticorpo específico dessas doenças. Assim como o FAN, ele na verdade meio que reúne ali anticorpos contra o citoplasma de neutrófilos que podem ser formados em situações inespecíficas. Então a gente pode ter pacientes com poliarterite nodosa, que tem o ANCA reagente, e ela não é uma vasculite associada ao ANCA, porque é um achado inespecífico. A gente pode ter na síndrome de Goodpasture, na doença antimembrana basal glomerular, em outras doenças reumatológicas, na artrite reumatoide, em outras doenças crônicas de caráter inflamatório de outras especialidades. Então, ainda que o ANCA tenha uma correlação muito forte com essas vasculites que a gente vai discutir daqui pra frente, ele não é específico delas, tá? O que acontece aqui é que ele tá presente, numa frequência maior do que nas outras doenças, né? Quando a gente pensa nessas três que a gente vai discutir. E 2, ele tem uma relação fisiopatológica forte, ele justifica as manifestações clínicas da doença ali na fisiopatologia. Nas outras doenças que a gente mencionou, não. Ele só está presente ali de forma inespecífica, como a gente pode ter no FAN reagente, né, em pacientes que têm outras doenças X, né, que não tem relação necessariamente com a autoimunidade reumatológica. Então, falando das vasculites ANCA associadas, Duda, quais são as 3 que eles têm que ter na ponta da língua? Não pode deixar de saber. Então, a gente vai ter a granulomatose de Wegener, ou granulomatose com poliangeite, a granulomatose eosinofílica com poliangeite, que é a Churg-Strauss, síndrome de Churg-Strauss, e a poliarterite microscópica, PA com M.
Isso, então, gente, não confundam, tá? Essas novas nomenclaturas, muitas bancas já adotaram, inclusive as bancas mais atualizadas já falam em granulomatose com poliangiite, GPA, já falam em granulomatose eosinofílica com poliangiite, GEPA, mas não tem problema algum vocês encontrarem menção a granulomatose de Wegener, Churg-Strauss, a gente mesmo usa com frequência, tá? É só pra vocês saberem que essa nova nomenclatura, ela tá presente por alguns motivos, mas eu só queria destacar que se você parar um minutinho ali para ver a composição dessas denominações, elas dizem muito sobre o que a doença é. E a gente já vai explicar isso para vocês, então fica mais fácil entender até as manifestações clínicas de cada uma delas, tá? Então, bora começar por aquela que é a vasculite ANCA-associada mais frequente, tanto na vida quanto na prova, a granulomatose de Wegener. Duda, qual que é normalmente a epidêmio dela? Então, a gente vai ter predominantemente em homens e de mais idade também, ali de meia idade ou idoso. É isso, vocês vão ver que para as vasculites ANCA-associadas não há ali um caráter muito específico de epidemiologia, tá, gente? É bem variável, mas normalmente no Wegener é meia idade mais afetada mesmo. Com relação à etiofisiopatologia, a gente tem algumas coisas em estudo. Então, por exemplo, tem linhas que estão investigando a associação com infecção estafilocócica e o surgimento do Wegener. Tem ali algumas linhas trabalhando com o envolvimento do sistema complemento. Não confunda, não tem nada a ver lá com lúpus, consumo de complemento. É só porque já teve questão de prova falando que há o envolvimento do sistema complemento na fisiopatologia do Wegener, isso é verdade, tá? Mas é de forma diferente lá do lúpus. No lúpus, forma imunocomplexo, consome o complemento no sangue. No Wegener é um pouquinho diferente. Não precisa entrar em detalhe, só pra você saber, porque isso já foi mencionado em prova. Então, de fisiopatologia, o que a gente tem? O nome da doença fala por si só. Granulomatose, formação de granuloma típico, e com poliangiite é porque angiite é inflamação de vaso sanguíneo, é outro nome para vasculite. E poli é porque pode inflamar múltiplos vasos sanguíneos, formando granuloma. Ponto. É isso. E aí, quando a gente pensa em quadro clínico do Wegener, sinais e sintomas constitucionais, aqueles inespecíficos, estão presentes na maioria dos pacientes, mas o que chama a atenção é uma tríade. Uma tríade que envolve vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores e rins. Então, nem sempre ela vai estar presente como tríade. A gente pode ter um, dois desses achados, mas na prova, normalmente, eles costumam explorar pelo menos 2 ou 3 desses achados que a gente vai comentar a partir de agora, tá? Então, com relação a vias aéreas superiores, o que é um clássico do Wegener? Aquele relato do paciente que tem uma rinocinusite crônica, uma sinusopatia crônica, já usou antibiótico, nunca melhora, tá sempre com rinorreia, aquela rinorreia purulenta, epistaxe. Então, essa menção ao acometimento crônico de vias aéreas superiores, levando a rinorreia e epistaxe, tem que pensar em Wegener. Isso é para todo mundo, inclusive para o otorrino, tá? Usa antibiótico, atrás de antibiótico, não melhora, principalmente o paciente de meia idade, tem que pensar em Wegener. Agora falando, seguindo só a tríade, depois a gente volta para outras manifestações próximas ali a vias aéreas superiores, Duda. Passando para vias aéreas inferiores, o que a gente espera? A gente pode ter hemorragia alveolar e a gente pode ter também infiltrados que ficam mudando de lugar, assim. Então, você vai ver um infiltrado em ápice, que depois pode ter cavitação e depois pode mudar de lugar, ou seja, ser um pouco evanescido. Pensando no Wegener, e até para diferenciar com, por exemplo, a granulomatose eosinofílica com poliangite, que tem infiltrado migratório, que pode gerar nódulo pulmonar, no caso do Wegener, eles podem cavitar, como a Duda falou, já vi raio-x em questão de prova. Lá na granulomatose eosinofílica com poliangite, eles não cavitam, tá? Então essa é uma diferença legal, só para você lembrar que normalmente na prova ele pode fazer menção a nódulo cavitado e isso sugere mais Wegener mesmo. E a hemorragia alveolar que a Duda falou, ela é a manifestação talvez uma das mais graves do Wegener e ela acontece por capilarite pulmonar, lembra do envolvimento de capilar? Ele inflama, e aí a gente pode ter, em algumas questões de prova, menção a tóxico hemoptoico, a gente pode ter menção a hemoptise franca, e em casos mais graves, hemorragia alveolar, gerando aquele quadro, né, de insuficiência respiratória aguda, com infiltrado difuso bilateral, aquele paciente que tem uma queda significativa de HB, então de hemoglobina. Então, quando você vê tudo isso em conjunto, pensa em possibilidade de hemorragia alveolar. O Wegener é uma causa que, na prática, a gente sempre vai investigar frente a esse achado. E aí nos rins, Duda, o que a gente espera para terminar a tríade? A gente pode ter uma síndrome nefrítica, né? Então, uma proteinúria, em geral níveis subnefróticos, hematura é importante, leucocitúria também, pode ter cilindros, e a gente pode ver uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou seja, uma deteriorização importante e rápida da função renal, às vezes inclusive evoluindo para diálise, então a gente precisa agir rápido, fazer esse diagnóstico e iniciar tratamento.
Perfeito. Então vocês viram que questão de Wegener, isso é para vida e para prova, tá? Pode envolver quadros mais simples, né, com vias aéreas superiores, alguma coisinha ali em vias aéreas inferiores, ou então pode ser aqueles quadros que são francamente emergências médicas, com hemorragia alveolar, com glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então as questões de Wegener, elas transitam nesse quadro clínico, tá? E aí para mencionar para vocês outras que eu já vi, outras manifestações que já caíram em prova, são aquelas que envolvem, por exemplo, a região de boca e de faringe. Então já houve menção a úlceras, que a gente pode ter úlceras em região oral, pode ter o acometimento de ouvido interno e externo, podendo levar, por exemplo, à surdez, à hipoacusia, à redução da acuidade auditiva. A gente pode ter lesões de pele variadas, a gente pode ter acometimento do sistema nervoso central, de sistema nervoso periférico, inclusive, com polineuropatia periférica, com mononeurite múltipla. Tem uma gama grande de manifestações do Wegener, né, Duda? Você lembra de alguma outra? Nesse momento, acho que não, Thaisa. Lembrei. Aqui, vias aéreas superiores, que eu falei que ia falar pro pessoal, Ah. Wegener como uma doença que causa, classicamente, o chamado nariz em cela, o achado do nariz em cela. Então, esse processo inflamatório que a gente comentou, que gera, né, sinusopatia crônica, ele pode levar, inclusive, ao desabamento da ponte do nariz. E aí fica com um degrau mesmo nessa região por degradação da cartilagem nasal. E a gente não encontra isso em muitas outras doenças, né? Então, para diagnóstico diferencial, na vida real, a gente lembra de alguns tipos de câncer, a gente lembra do linfogranuloma, a gente lembra Uso de cocaína. uso de cocaína, de policondrite recidivante, mas assim, viu também menção a nariz em cela, desabamento da ponte nasal, algo nesse sentido? Perda ali do septo, tudo isso pode acontecer. É isso, tá? Pensa em Wegener, também já vi em prova. Mais alguma outra coisa? Acho que não, né, Duda? É isso. Uma outra coisa que eu também já vi em prova, proptose, tá? Proptose ocular. Então, aquele paciente que tem uma menção ao olho, né, tá saltado, fora da órbita, um aumento aqui nessa região, Wegener também pode causar isso, tá? Mas acho que foi uma ou outra questão de prova. Diagnóstico diferencial de IgG4, né? Motivo de outro podcast que a gente vai discutir a doença relacionada a IgG4, isso aí. E aí, pensando em laboratório, eu vou falar pra vocês aquilo que a gente já mencionou. Uma doença que comumente cursa com PCR-VHS altos. A anemia aqui pode ser de doença crônica ou então devido ao sangramento pulmonar que a gente conversou, a hemorragia alveolar. Então isso também está presente, pode ter plaquetose, leucocitose reacionais. Mas o que chama a atenção aqui é o ANCA. Então a gente tem que falar do ANCA, que está presente na grande maioria dos pacientes com Wegener. Das 3 vasculites, é aquela em que a gente encontra com mais frequência o ANCA positivo, mas não é só isso. A gente tem que sempre avaliar o padrão do ANCA e o autoanticorpo associado a ele, né, Duda? No caso do Wegener, o que a gente espera? A gente espera o C-ANCA, ou seja, um padrão citoplasmático, que é muito associado com o anticorpo anti-PR3. Perfeito. Então, pra prova, gente, isso pra vida é uma máxima que a gente leva, a gente sabe que na medicina nem sempre nem nunca, mas pra prova é sempre, tá? Viu menção a padrão C-ANCA, citoplasmático e anticorpo anti-PR3, é pra pensar em Wegener na hora. Normalmente é isso que é a cerejinha do bolo pra matar a charada da questão. Beleza? De lab é isso, de imagem nada específico, né, Duda? Você pode fazer biópsia, encontrar o granuloma, mas para Wegener, na verdade, para as vasculites ANCA associadas, normalmente a gente não chega a esse ponto. Lembrar da glomerulonefrite rapidamente progressiva, com presença de crescentes, tá? Isso a gente pode identificar na biópsia renal. E é isso. Com relação a tratamento, em Wegener eu já vi uma ou outra questão que vai um pouquinho além. Então aqui, normalmente, aqueles quadros benignos, localizados, né, que a gente chama de localizados, corticoide em dose baixa, moderada, o metotrexato, o imunossupressor sintético, pode dar conta. Mas o que eu já vi cair em prova são geralmente aqueles quadros bem graves que envolvem hemorragia alveolar e a glomerulonefrite rapidamente progressiva, a chamada síndrome pulmão-rim, que tem várias causas, a gente vai discutir até ela já, com a poliangite microscópica, que é uma causa clássica de síndrome pulmão-rim, mas o Wegener também é. Então, quando eu vi questão cobrando tratamento de Wegener, era relacionada à síndrome pulmão-rim. E aí, normalmente, o que a gente faz, Duda? A gente vai realizar uma pulsoterapia, né, com o corticoide e também com a ciclofosfamida. Outra opção que a gente pode, às vezes, associar quando disponível é a plasmaférese. Perfeito, é que nem sempre, né, nem todo serviço tem, mas na prova, normalmente eles colocam ali para esses casos muito graves, ameaçadores à vida, a possibilidade de plasmaférese e tá perfeito, tá? Nada além disso, tá, gente, em Wegener para prova. Então, se cair tratamento, é isso que a gente discutiu. Mais alguma coisa, Duda? Acho que é isso.
Pronto. E aqui foi a principal, gente, a que mais cai em prova. Porque a poliangiite microscópica, a PAN com M, que a gente fala, ela é uma vasculite rara na vida e raríssima na prova, tá? Às vezes a gente vê ela em alternativa, mas ela como resposta de questão, acho que eu vi uma, duas. Sei lá, com questão de 15 anos atrás. Então, realmente, é algo que não cai na prova. E quando a gente pensa em poliangiite microscópica daqui pra frente, que eu quero que você pense? Uma epidemiologia variável, como a Duda já falou, homens, mulheres. Aqui pode até envolver pacientes um pouco mais jovens, mas é uma faixa etária variável, o que deve chamar atenção para a poliangite microscópica. A síndrome pulmão-rim. Então, viu questão que tem síndrome pulmão-rim, a poliangite microscópica sempre vai ser uma possibilidade. Tem algumas fontes que trazem a poliangite microscópica como a doença que mais cursa com hemorragia alveolar. Só que ela é rara, então fica difícil fazer esses estudos, né, envolvendo casuística, epidemiologia. Mas é um clássico mesmo. E fora isso, a principal diferença para o Wegener, a gente volta para o nome. Poliangite microscópica. Não tem menção a granuloma, então não tem manifestações granulomatosas aqui. Normalmente a gente não vai encontrar lesões de pele que envolvem granuloma, o acometimento da via aérea superior clássico do Wegener. Então é como se fosse um Wegener que afeta basicamente pulmão e rim. É isso para pensar em poliangite microscópica, tá? Tem alguma coisa específica, Duda? Ela não é tão associada ao C-ANCA, né? A gente vê principalmente o P-ANCA, mas pode ver ANCA negativo também. Perfeito. Aqui já cai a porcentagem de ANCA positivo, tá? Comparado ao Wegener. Mas o clássico da poliangite é o P-ANCA, padrão perinuclear, com o anticorpo mudando também. É o anti-MPO, o anti-mieloperoxidase. Tratamento podem replicar o que a gente falou pro Wegener, que é o manejo basicamente da síndrome pulmão-rim. E é isso, gente. Poliangite microscópica dificilmente vai aparecer na sua prova. Uma questão mais recente que eu vi, se eu não me engano foi no PSU de Minas Gerais, era justamente um quadro de síndrome pulmão-rim. Ele perguntava qual das seguintes doenças não poderia justificar o quadro do paciente. E a resposta era poliarterite nodosa, porque ela de fato poupa pulmão e não causa glomerulonefrite. A poliangite microscópica era uma alternativa e ela sim é causa clássica de síndrome pulmão-rim, tá? Então não caiam nessas pegadinhas. E para encerrar, bora falar do Churg-Strauss na granulomatose eosinofílica com poliangite. Então, gente, pelo nome mesmo, a gente já vai pensar então da importância do eosinófilo na fisiopatologia dessa doença. Então a gente vai ver em alguns pacientes um aumento de IgE e frequentemente vai ver uma eosinofilia aí acima de 1.500, pelo menos, eosinófilos em sangue periférico. É importante a gente notar também a associação da asma como um sintoma prodrômico ali, digamos. Então, por um bom tempo, esse paciente apresenta uma asma mais refratária, pode apresentar também sintomas de rinite, então sintomas mais alérgicos, e aí depois vai evoluir para outras fases da doença, em que vai realmente desenvolver uma vasculite e um quadro mais exuberante. Perfeito. Inclusive, tem uma questão de prova que foi considerada bem difícil, se eu não me engano, foi na Santa Casa de São Paulo, que era um enunciado muito enxuto, mas trazia basicamente um adulto que desenvolveu um quadro de asma, numa idade um pouquinho mais avançada do que normalmente a gente vê, e um quadro refratário, que estava precisando de terapias cada vez mais específicas, associadas aos degraus anteriores. E aí, quando se trazia ali os achados, né, de exames complementares do paciente, chamava atenção uma eosinofilia, que, claro, faz parte ali, né, do espectro da doença alérgica, atópica, mas era uma eosinofilia bastante significativa. Então, assim como a gente tem a tríade lá do Wegener, tem a tríade da Churg-Strauss. A gente vai lembrar basicamente de asma, com essas características que a Duda falou, rinite alérgica, então pode ter menção a uma rinocinusite, a sintomas atópicos, até a polipose nasal como uma consequência desse quadro, e a eosinofilia, tá, gente? A eosinofilia é relativa, absoluta, como a Duda falou, na maioria dos casos é uma mega eosinofilia, tá? Não é aquela coisinha que deixa na dúvida, não. É eosinófilo, mais de 20% de relativo, acima de 1.000, 1.500, então é bem marcante mesmo. Mas a gente pode ter outras manifestações clínicas, né, Duda? Até porque, como ela falou, começa tudo ali com o polo asmático, o polo eosinofílico, mas na progressão da doença a gente pode ter o surgimento dos sintomas vasculíticos propriamente ditos, né? Então a gente pode ter acometimento neurológico, principalmente com mononeurite múltipla, então igual a gente falou nas outras doenças, uma mão caída, um pé caído. A gente pode ter também o acometimento do pulmão e do rim. Então, a gente vai ter também uma causa importante de síndrome pulmão-rim, inclusive também podendo evoluir com síndrome nefrítica importante e raramente até glomerulonefrite rapidamente progressiva.
É isso, é numa frequência menor do que as duas anteriores, mas ainda assim é descrito, tá, gente? E dois achados que eu já vi mencionados em prova, que normalmente a gente não encontra nas anteriores, são a miocardite e a gastroenterite, devido à vasculite, que a gente pode encontrar no Churg-Strauss também, que não são tão frequentes, a gente acaba não discutindo para as outras duas vasculites associadas ao ANCA, tá? Então, pensou em JEPA, pensou em Churg-Strauss, lembra dessa tríade e dessas outras manifestações vasculíticas, que são inespecíficas, né, que a gente pode encontrar em várias outras doenças desse grupo. Laboratorialmente, Duda, a gente já falou, não tem como, é eosinofilia. E aí, falando especificamente do ANCA, então, o que a gente vai encontrar nesses casos? A gente também vai ter uma predominância do PANCA, então do padrão perinuclear, né? Que é associado ao anticorpo MPO, da mesma forma que a polingite microscópica. É isso, então o Wegener é meio exclusivo. Ele tem o C-ANCA e o anti-PR3 para chamar de seus na prova. Já as outras duas, a polingite microscópica e o Churg-Strauss, compartilham o P-ANCA e o anti-MPO. Tem que ter na ponta da língua isso, gente. Quando cai em prova, normalmente ou é a chave para você responder a questão ou é a própria solicitação da banca. Tem que achar isso ali nas alternativas, tá? Então tem que decorar, não tem muito jeito. Pensando em tratamento, nunca vi questão de tratamento de Churg-Strauss, mas é basicamente corticoide, imunossupressor, doses, qual imunossupressor, depende da gravidade do quadro. Mas para vocês, para a prova, não precisa se preocupar. A gente até tem o score, o Five Factor Score, em que a gente avalia pacientes que têm acometimentos mais graves, que podem demandar pulsoterapia, tudo que a gente já discutiu, mas isso para o acesso direto não cai. Então lembrem das regrinhas gerais de tratamento de vasculites, que já tá mais do que bom, né? E acho que de ANCA associada é isso, né, Duda? Acho que sim. Pronto. Então a gente vai passar para a próxima vasculite, que é de pequenos vasos, mas já não é mais associada ao ANCA. A gente vai falar sobre a vasculite crioglobulinêmica. Normalmente na prova eles não fazem diferença, gente. Eles falam em crioglobulinemia. Mas é importante, antes da gente começar, só a gente definir. Então quando a gente fala em crioglobulina, o próprio nome indica, é uma proteína que normalmente em temperaturas baixas, ela vai precipitar no soro do paciente. Quando esse soro é reaquecido, ela vai voltar a se diluir. Crioglobulina. Elas podem estar de forma presente no soro, totalmente inespecíficas, sem desencadear um quadro clínico patológico. O nome crioglobulinemia diz respeito só à presença de crioglobulinas circulantes. Ponto. Elas podem estar ali, por exemplo, na síndrome de Sjögren, pode estar presente em outras doenças reumatológicas, não reumatológicas, como um achado da doença, tá? Mas, a partir do momento em que essa crioglobulina circulante, ela passa a estar associada à formação de imunocomplexo, à ativação de processo inflamatório aberrante, a gente pode ter o desencadeamento da vasculite crioglobulinêmica. Então, as questões de prova normalmente fazem menção à vasculite crioglobulinêmica, só que eles chamam de crioglobulina. Então, só para entender esse conceito inicial, pra você não confundir. Falando ainda de fisiopatologia, Duda, a gente tem alguns tipos, né, de crioglobulina e tem algumas doenças que são mais classicamente associadas à sua presença. Que você destacaria em termos de epidemiologia e já entrando, né, na fisiopatologia também? Então, pode acometer tanto homens quanto mulheres, um pouco mais predominante em homens. E a gente vai notar, assim como a gente falou na PAN, uma associação com uma outra doença, que nesse caso é a hepatite C. Então, é bastante importante a gente notar que, da mesma forma que a gente falou na PAN, tem uma associação com essa doença e a gente vai precisar pedir a sorologia ou o próprio enunciado já vai vir informando que esse paciente é portador de hepatite. É isso, gente. Então é crioglobulinemia com C de hepatite C. Diferentemente da poliarterite nodosa, aqui a gente não tem vacina, ainda é uma associação muito clássica. A hepatite C ainda é a causa principal do que a gente chama de crioglobulinemia mista, que é o principal tipo de crioglobulina que a gente encontra, tá? Não precisa entrar em detalhes, mas a hepatite C ainda é a principal causa. Então aqui é obrigatório, suspeitou de crioglobulinemia, isso cai em prova mesmo, você vai pensar primeiramente em hepatite C. Com relação à epidemiologia, só para fazer um acréscimo, normalmente nas questões de prova, eles colocam ali mulher de meia idade, e aí mencionam ou um diagnóstico prévio de hepatite C, ou então a sorologia, como a Duda falou. Então, esse na verdade é o start, é o ponto inicial ali da questão que envolve crioglobulinemia. Mas a gente pode ter crio presente em outras doenças. Então, por exemplo, a crio do tipo 1, que é aquela que a gente fala monoclonal, ela pode estar presente em pacientes que têm o quê? Neoplasias hematológicas, então pacientes que tem, por exemplo, gamopatia de significado indeterminado, a gente pode ter no mieloma múltiplo, na macroglobulinemia de Waldenstrom, a gente pode encontrar
a tipo 2 e também a tipo 3, que é uma mista, que tem 2 componentes policlonais, em doenças reumatológicas. Então, já cantei a bola. Falei da síndrome de Sjögren, no lúpus eritematoso sistêmico. Então, crioglobulina não é específico da crioglobulinemia, da vasculite crioglobulinêmica. Tem outras doenças, inclusive outras infecções. Então, só pra gente terminar, porque também já vi isso em prova, algumas infecções bacterianas indolentes, elas também cursam com crio. Então, já vi questão mencionando, por exemplo, tuberculose, hanseníase, leishmaniose, sífilis. Então, é um achado que pode estar associado a várias doenças, tá? De epidemiologia, de fisiopatologia, é isso que você tem que saber. Com relação ao quadro clínico, Duda, o que a gente destaca? A gente vai ter bastante importante a formação de lesões purpúricas em membros inferiores. Vai ser o mais chamativo, assim. Mas a gente pode ter outros comemorativos também, como questões de mononeurite múltipla novamente e outras lesões de pele. É isso. Normalmente, o quadro clínico aqui é muito inespecífico, viu, gente? Não é o que mata a charada. Então, tá lá, a mulher de meia idade que tem principalmente a púrpura de membros inferiores, que pode chegar até glúteo. Uma menção à fraqueza, uma fraqueza inespecífica, ao mal-estar, uma fadiga. Junto a isso, o acometimento do sistema nervoso periférico, normalmente há alguma menção ou a polineuropatia, ou a mononeuro, algo no sistema nervoso periférico. E aí, em alguns casos, eles fazem menção ao acometimento renal, que nesse caso acaba sendo glomerulonefrite. A gente tem uma glomerulonefrite em geral membrano proliferativa. Então, pacientes que apresentam esse quadro clínico inespecífico, com uma alteração de função renal, com sedimento urinário ativo, já vai fazer você pensar automaticamente no grupo das vasculites sistêmicas. Mas normalmente o que mata ali o diagnóstico da crioglobulinemia não é quadro clínico, porque tudo que a gente falou até agora pode estar presente em basicamente todas as outras vasculites que a gente discutiu, boa parte delas. O que mata são os achados de exame complementar, né? A começar pelas próprias crioglobulinas, né, Duda? Sim, então o achado das crioglobulinas, que dá até um trabalhinho para poder coletar, né? Mas é muito importante. E a gente vai notar também o que é um diferencial em relação às outras vasculites, a queda do complemento. Perfeito. Então aqui a gente falou lá no comecinho, lembra? De formação de imunocomplexo, tinha ativação do sistema complemento e até o momento a gente não falou de nenhuma vasculite que consome complemento. Quem faz isso classicamente é o lúpus eritematoso sistêmico. Então, pensando em uma outra doença reumatológica que consome complemento, eu destacaria a vasculite crioglobulinêmica, principalmente a fração C4, mas para a prova, viu ali menção a uma vasculite, você acha que é um quadro de vasculite sistêmica, tem crioglobulina sérica, tem consumo de complemento, é para pensar em vasculite crioglobulinêmica. E tem mais um achado que não é específico, mas que difere as outras vasculites, que é a presença do fator reumatoide. Então aqui a gente tem esse processo de ativação policlonal tão significativo que a gente pode ter a produção inespecífica do fator reumatoide, que é um anticorpo inespecífico. Ele não é específico de doença nenhuma, pode estar presente até em paciente saudável. Então na crioglobulinemia a gente tem o fator reumatoide numa porcentagem significativa dos pacientes. O que a gente não falou até agora para nenhuma outra vasculite, a gente não vai falar daqui para frente também, tá? Então normalmente o que faz você marcar a vasculite crioglobulinêmica é a presença da hepatite C, seja sorologia, dá ali o diagnóstico, o PCR para o vírus C, enfim. E os achados de exame complementar em um quadro clínico genérico, mas que é compatível com vasculite sistêmica. De tratamento, tem alguma novidade, Duda? Não, é o mais do mesmo, gente. Então, se tiver associação com a hepatite, iniciar o tratamento e realmente o corticoide. É isso, gente. Assim a gente mata esse grupo das vasculites de pequenos vasos, porque existe uma ainda, a vasculite por IgA ou púrpura de Renox-Schonlein, que raramente acomete adultos e que cai muito, mas muito frequentemente na prova de pediatria. Então, assim como eu falei do Kawasaki lá nos médios vasos, aqui vale a mesma orientação. Vai lá pro livro da pediatria. Se você quiser o podcast, aguarda, vai lá atrás do podcast da PED sobre vasculite por IgA, porque é bem interessante, compartilha várias coisas que a gente discutiu aqui, mas como uma doença que acomete basicamente ali crianças, principalmente crianças, nem tanto adolescentes, é mais criança mesmo, é algo que a PED se dedica especificamente em um livro, tá? Mas saiba que ela é uma vasculite de pequenos vasos. E agora, pra gente encerrar, a gente vai falar sobre as vasculites que acometem artérias e veias de todos os calibres. Claro que tem alguns mais, outros menos, mas elas têm essa propriedade de acometerem vasos de calibres variáveis. São duas, a síndrome de BC, que é o que a gente vai falar a partir de agora, e para terminar, a tromboangiite obliterante ou doença de Bourget. No caso do BC, Duda, qual que é a epidemiologia típica? Vai variar bastante, a gente pode encontrar em todas as idades, mas é mais comum a gente encontrar numa idade mais precoce ali, de jovens, tanto homens quanto mulheres.
É isso, essa é a primeira suspeita. A gente viu ali um adulto jovem, na casa dos 20, 30 anos, tanto homem quanto mulher. Pensa, poxa, já pode ser BC. Se tiver o quê? Adulto jovem com um achado que é cardinal, que é o pilar para a gente pensar em BC para sua prova. Úlceras orais e ou genitais, mas principalmente orais, que são dolorosas e que são recorrentes. Então, na prova pode estar escrito afta, enfim. Então, úlcera oral e ou genital, dolorosa e recorrente. No caso do BC, ela pode acometer tudo. A mucosa jugal, bochecha, língua, palato. Nos genitais, também pode acometer todas as regiões, mas a gente vê muito nos grandes lábios das mulheres, nos homens no saco escrotal. E é isso, são úlceras que podem ficar grandes, profundas, que doem pra caramba e que têm esse caráter recidivante. Vai e volta, vai e volta. Para pensar em BC, esse é o achado que deve estar descrito na questão. Então, viu adulto jovem com úlceras, a gente fala bipolares, né? Nos dois focos, ou então só em um deles, mas que tem esse caráter doloroso e recorrente, pensa em BC. Só que é uma vasculite, que pode acometer basicamente qualquer vaso sanguíneo. Então tem várias outras manifestações, né, Duda? Quais que você destacaria? Então, a gente pode encontrar várias coisas. A gente pode encontrar algumas alterações de pele, como erupções acneiformes. A gente pode encontrar a patergia, que é uma reação a qualquer pequena lesão ou quando a gente faz injeta uma pequena quantidade de soro ou outra substância ali na região subcutânea, na hipoderme. A gente vai notar uma reação de fazer uma elevaçãozinha assim na pele, que depois a Thaisa pode explicar um pouquinho melhor. A gente pode encontrar também acometimentos bem mais graves, como de sistema nervoso central, com romboencefalite. A gente pode encontrar alterações vasculares da circulação pulmonar, com aneurismas. A gente pode encontrar também frequentemente trombose venosa profunda. Então a gente tem assim uma gama muito ampla de manifestações que podem acontecer no BC. É isso, gente. Então, só resumindo, assim, basicamente o que a Duda falou, úlcera sempre. Outras coisas que podem vir descritas no enunciado. Uveíte BC é uma causa de uveíte. Na verdade, não precisa ir muito além disso, tá? É uma uveíte que pode ser anterior, intermédia, posterior, pode ser uma panveíte, pegar todas as úveas, né? Todas as câmaras ali do olho. As lesões de pele, normalmente ele faz uma menção ali, é uma lesão que parece uma pseudofoliculite, uma lesão do tipo acneiforme. BC pode dar artralgia, pode dar artrite. BC pode acometer intestino de uma forma semelhante à doença inflamatória intestinal, é um diagnóstico diferencial importante. Principalmente sistema nervoso central, como a Duda falou, aqui periférico não tem muita vez. É sistema nervoso central mesmo, meningite asséptica, meningoencefalite asséptica, é um clássico do BC. E destacando aqui o que é o acometimento associado a maior morbimortalidade, que é o envolvimento de artéria pulmonar. Então, na verdade, a formação e a rotura de aneurisma de artéria pulmonar não é patognomônico, mas assim, é altamente sugestivo de BC. Já vi uma questão da Unicamp que caiu. Mulher jovem é encontrada morta, necrópsia da paciente mostrou rotura de aneurisma de artéria pulmonar. Qual é a doença? É isso. É porque isso é muito característico do BC. Então, tem que lembrar, tá? Aneurisma de artéria pulmonar. De investigação complementar, não tem nada específico, gente. Às vezes BC não eleva nem VHS, PCR, pode não dar anemia de doença crônica, não é esse caráter inflamatório sistêmico como a gente viu nas outras doenças. E como ela tem na sua fisiopatologia um achado neutrofílico, uma estimulação a populações neutrofílicas, a gente pode encontrar justamente a patergia ou teste patérgico. Tem várias denominações, mas é basicamente patergia o nome. Um achado inespecífico, que pode estar presente em outras dermatoses neutrofílicas, então em pacientes que têm, por exemplo, síndrome de Sweet, pioderma gangrenoso, enfim. É uma reação que, quando na prova ele colocar, é para você pensar em BC, mas só para você entender que ela não é específica. Normalmente, a gente pega ali uma agulha hipodérmica, faz uma inserção ali numa angulação específica, em torno ali de 45 graus, normalmente aqui na face ventral, né, na parte de dentro do antebraço, e a gente coloca ali só a agulha, vai até 5 milímetros da pele, normalmente atinge a hipoderme, faz isso, tira meio que girando da pele e espera 48 horas para reavaliar. Se a gente tem a formação normalmente de uma lesão ali elevada, avermelhada, eritematosa, isso é o teste da patergia positivo, que mostra uma reação neutrofílica inespecífica, tá? Mas na prova, teste da patergia é para você pensar em BC. E uma outra coisa que confunde muito, que tem a ver com a epidemiologia da doença,
é a presença do HLA-B51. Então, o HLA-B51, ele não é patognomônico de BC, inclusive aqui no Brasil, ele é encontrado numa parcela relativamente pequena, moderada dos pacientes com BC, então a ausência dele não descarta o diagnóstico, a presença não confirma, é porque o BC é uma doença muito clássica na chamada Rota da Seda, na região ali da transição da Europa para a Ásia, região do Mediterrâneo, na Turquia, passando para lá, né, já para a Ásia mesmo propriamente dita, na região do Japão. Ali a gente tem uma incidência de BC muito mais alta do que em outros países. E lá o HLA-B51 está presente numa parcela maior da população, tá? Então só se você vê menção a esse alelo na prova, é para pensar em BC, mas não é patognomônico. E aí, com relação a tratamento, nunca vi nada muito específico. Você quer fazer menção a alguma coisa específica, Duda? Assim, alguma... Eu acho que se for aparecer alguma coisa, vai falar sobre colchicina, Exato. né? E que é uma droga que a gente usa em algumas doenças reumatológicas, mas que não costuma ser muito comum aí fora da reumato. Então, se for perguntado, vai ser colchicina. Principalmente para os casos de úlcera, tá, gente? Que a gente pode fazer uso de medicações tópicas, anestésicas, anti-inflamatórias tópicas. E a colchicina, ela, junto com normalmente a prednisona ali, uma dose baixa, ela tem uma ação de modulação de inflamação que ajuda nesse controle de manifestações não graves, tá? Um adendo que eu queria fazer, porque eu também já vi uma questão de prova, mas só para mencionar, o BC tá associado a fenômenos tromboembólicos, como a Duda tinha falado. Eu, na minha residência, já tive paciente que fez, ou na verdade, um êmbolo intracardíaco e que era um BC. Ele já tinha tido trombose venosa em sítio hepático, já tinha tido trombose venosa profunda em perna e tinha esse êmbolo solto lá no coração. Nesses casos, gente, BC não é uma doença como uma trombofilia, em que isso é formado por conta de coágulo. Aqui é processo inflamatório na parede do vaso. É por isso que o principal no BC é o quê? A imunossupressão, frente a esses casos graves. É corticoide de dose alta, é imunossupressor, eventualmente pulsoterapia. O uso de anticoagulante a gente pode discutir, mas só pra vocês entenderem que a origem do trombo, ela é diferente. E eu tô mencionando isso porque a gente já entra na próxima doença, que tem no nome, tromboangiite obliterante, e que segue essa mesma lógica do BC. Não é coágulo que se forma dentro do vaso sanguíneo, é trombo inflamatório. Acho que é isso, né, Duda, de BC? Sim. Bora passar então já para tromboangite obliterante, de novo, uma doença cujo nome e não o epônimo, né? O epônimo é doença de Bourget, mas o nome já carrega informações importantes. Então, tromboangiite, uma vasculite, uma doença que inflama o vaso sanguíneo, associada à presença de trombos. E quando a gente fala tromboangite obliterante, o que oblitera o vaso sanguíneo? É justamente a presença desses trombos. Então, é a partir daí que a gente vai ter o surgimento das manifestações clínicas dessa doença, que tem uma epidemiologia bem específica, né, Duda? Sim, então assim, o que vai ser o mais marcante? É você associar o paciente a um tabagismo geralmente importante. Então, essa doença não existe praticamente fora do contexto do tabagismo. É isso, gente. Enunciado de trombangite obliterante tem que haver menção a tabagismo. Então, aqui a gente fala principalmente de nicotina, exposição à nicotina, mas poderiam ser outras formas de tabagismo, tá? Tem algumas fontes que consideram ela uma condição sine qua non mesmo para o surgimento da trombangite. Na própria fisiopatologia da doença, o cigarro desempenha um papel importante. Tanto é que não tem tratamento específico aqui, eu já te adianto, o tratamento é cessação de tabagismo. Tal é a relação, né? Tão forte é a relação entre essas condições. Questão do ENARI, não muito antiga, mencionando qual dessas doenças é aquela mais classicamente associada ao tabagismo, assim. Então, tinha lá várias que estão acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, mas não há dúvida, relação mais próxima mesmo, chegando a ser uma coisa sine qua non, segundo algumas fontes, é com trombangite obliterante, tá? Normalmente homens ali adultos, que podem variar de idade, normalmente dos 18 até uns 40, 45 anos, mas é o tabagismo que mata. Pode ser mulher, o que precisa ter anunciado é a menção ao tabagismo. E aí, do quadro clínico, a gente já cantou a bola. O que vai acontecendo? A formação de trombos inflamatórios em vasos de calibre variáveis, mas que predominam nos pequenos vasos das periferias, principalmente membros inferiores e a periferia também de membros superiores, né, Duda? Sim, e aí com isso a gente pode ver necrose de extremidades, às vezes bastante grave, causando até amputação. Isso é o principal, tá, da trombangite. Então, é a isquemia, a necrose e a gangrena. Antes desse quadro se instalar, a gente pode ter algumas coisas mais sutis, que às vezes pode ter menção na prova. Por exemplo, o paciente pode apresentar uma tromboflebite migratória, como a gente vê em algumas neoplasias, por exemplo. A gente pode ter menção ao fenômeno de Raynaud, justamente por essa alteração, às vezes, no tônus dos vasos sanguíneos. E, por fim, quando a isquemia começa a se instalar, antes da necrose propriamente dita, a gente pode encontrar claudicação de membros inferiores.
Então, semelhante àquela dos pacientes que têm doença arterial obstrutiva periférica. Então, o paciente começa a caminhar, começa a doer, a dor eventualmente, normalmente na trombogite, vai para o repouso até a hora que surge a isquemia, a necrose, a gangrena, tá? Então, pensou em trombogite obliterante, é isso. De laboratório, tem nada específico, né? Alguma coisa para destacar, Duda? Não, né? Não diferente das outras. É isso. Só queria falar que no achado de exame de imagem, isso foi questão de uma prova. Lembrar que além dessas obstruções, daquele caráter que na arteriografia a gente vê bem no caso da trombogite, que são esses pontos de estenose, vai se formando uma forte rede de colateral, tá? Isso já caiu em prova, só pra vocês saberem, parece uma rede de aranha mesmo. Então, essas spider webs, enfim, esse caráter de uma rede de colateral aumentada, ela pode acontecer na trombogite obliterante no exame de imagem, mas, de novo, não é específica. E de tratamento pra gente encerrar, não há dúvida, né? Não, cessar tabagismo, né, gente? Não tem nada que a gente possa fazer de muito específico, infelizmente, nessa doença que pode ser bem deformante. Exato. E aí, suporte. Então, por exemplo, se tiver que fazer algum procedimento vascular, se tiver que dar suporte clínico para uma necrose, enfim, você vai fazer. Mas sem cessar o tabagismo, a doença, ela vai progredir, ela vai continuar. E como a Duda falou, um quadro que pode ser bastante trágico, né? Levando a amputações, enfim. Então, é isso que a gente vê na vida real. E acho que é isso, né, Duda? Encerramos. Eu sei que é cansativo, gente, discutir vasculites, porque são muitas doenças. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer, primeiro, aqueles pontos que são comuns a praticamente todas elas e trazer a carinha de cada uma. Aqueles achados, aquelas peculiaridades que, quando presentes na questão de prova, vão te fazer chegar ao diagnóstico. E eu realmente acho que acertar a questão de vasculite acaba sendo um diferencial, porque muito aluno, até por uma dificuldade na compreensão, enfim, às vezes pega essa questão e chuta, fala, é questão difícil, pouca gente vai acertar, vou chutar. Aqui não, você consegue definir, até desenhar flashcards de cada uma dessas doenças, com as características típicas de cada uma, e chegar na hora da prova e mandar bem, né, Duda? Algum recadinho que você queira passar para eles com relação ao tema, alguma coisa mais específica? Gente, eu acho que se atentar a essas diferenças que a gente falou, tanto de laboratório quanto de clínica, que vão ser características de mais uma doença ou outra, porque realmente é um diferencial você acertar essa questão na prova. É isso, gente. Então, assim, esse é um podcast mais longo, porque a gente fala de muitas doenças, mas aí você já mata muitos coelhos numa cajadada só. Qualquer dúvida, deixem aqui no fórum de alunos, ou então procure a gente nas nossas redes sociais, a gente vai ter o maior prazer em responder. E a gente espera vocês no próximo podcast de um próximo livro reumatológico. Um grande beijo, tchau, 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 tchau. e até mais.